Bora lá, pessoal. Vamos para 37.2, aula 37.2, a partir da página 426. Nós vamos, nesta parte da aula, agora que a gente já treinou a técnica, nós vamos resolver situações problema que envolvem o cálculo de equações. Então, retomando, né, a própria apostila traz uma fala dessa, retomando o caderno passado, onde a gente resolveu, né, exercícios desse tipo, só para a gente voltar à prática, dar aquela desenferrujada, bem simples. Qual é o número cujo dobro é igual a 16? 2x é igual a 16. Qual é o número? Não sei. O que eu não sei na matemática é o x, é a incógnita. Não sei, é incógnita. X. O dobro é igual a 16. 2x é igual a 16. Qual é o número cujo triplo menos 7 dá 23? Qual é o número, que números se deve adicionar a 20 para obter 42? Qual é o número cujo antecessor de seu dobro é igual ao seu sucessor? Olha aqui, ó, certo? Qual é o número cujo antecessor é o que vem antes, é o número menos um, z menos um do seu dobro é igual ao seu sucessor. Sucessor é o que vem depois, z mais um, certo? Esse aqui já ficou um pouco mais complicado. Qual é a habilidade que vocês já devem ter decorado, que é uma das mais importantes na matemática que eu falei? Transformar linguagem corrente em linguagem matemática e vice-versa. Então, aqui nós temos a linguagem corrente. No nosso país, é a língua portuguesa. E nós transformamos essa linguagem corrente em uma linguagem matemática, que é a linguagem da equação. É isso que nós vamos fazer nesta aula. A apostila, ela traz um procedimento, né? Como foi na primeira parte desta aula, que a gente tinha lá dois exemplos na apostila de dois métodos. Eu trouxe o terceiro método, né, para que vocês escolham o que se sintam mais confortável. A apostila traz, né, então ela vai dividindo em procedimento, tá? Importante fazer, até para desenferrujar. Então ele fala aqui, ó, Paula pensou em um número, multiplicou por 3 e obteve menos 21. Em que número Paula pensou? Então ele dividiu em partes. Então, primeira parte, o que ele quer? Primeiro procedimento, representar o número desconhecido por Paula, por uma letra, que é a nossa incógnita. Por exemplo, a letra P. P de Paula, certo? Eu chamei de X. Então você já sabe, pode chamar de A, pode chamar de E, pode chamar de Z, não importa. Representa o desconhecido, a nossa incógnita. Segundo passo, traduzir a situação dada para a linguagem algébrica, foi o que eu acabei de falar. Transformar essa linguagem corrente em uma linguagem matemática, que é uma equação, montando uma equação. Beleza. E o terceiro procedimento é resolver esta equação. Beleza? Então aqui tem o 1, tem o 2 e tem o 3. Todos são da mesma forma. Todos são exercícios que a gente já fez na apostila passada. Por isso que ele está falando, retomando a apostila passada. Esses exemplos são os mesmos que tinha na apostila passada, tá? Então aqui eu fiz da minha maneira. Chamei de x, então o dobro menos 7 resulta em 15. Que número Frederico pensou? O dobro de um número menos 7 igual a 15. Letra de um lado, número do outro. 7 subtraindo aqui, passa para o outro lado somando. O 2 dá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Frederico pensou no número 11. Posso fazer a prova real? Posso e devo fazer a prova real, porque às vezes eu erro ali um sinal, uma continha e acabo perdendo o exercício por um erro que às vezes passou desapercebido. Se eu conferir, eu tenho a chance de encontrar esse erro. Ó, Frederico pensou no número. Agora a gente já sabe qual é o número. É o 11. Tá? Ele pensou no 11. Multiplicou por 2, dá 22. Em seguida, subtrai o 7. 22 menos 7 dá 15, obtendo 15. Então, beleza, acertei.
é 11 mesmo, certo? E assim por diante, tá, pessoal? Então isso aqui, mais uma vez, para que vocês tenham um exemplo detalhado na apostila, deixa aí preenchido, tá na página 427 esses exercícios, então já deixa aí resolvido, tá? E aqui eu vou explicar esse aqui, o procedimento do C. Seria o mais difícil que a gente tem aqui na apostila, para poder interpretar, e a parte da conta também não é fácil nesse aqui. Então tem uns que é difícil interpretar, mas a conta às vezes não é tão difícil. Esse é difícil, a conta e a interpretação. Então vamos lá. Para concorrer à bolsa de estudos de uma escola, Francisco participou de um processo seletivo com 2 provas: matemática e história. Ele gastou 1/3 do tempo T para fazer a prova de matemática e 25% do tempo restante, tá aqui um detalhe que não pode deixar passar desapercebido, do tempo restante para a prova de história. Com isso, entregou a prova 22 minutos antes do tempo T total que dispunha. Quanto tempo Francisco resolveu as 2 provas? Qual o tempo que ele tinha de prova? Né? Então, vamos lá. Não vou chamar de T. Quero chamar de X. Estou acostumado a fazer com X. X é a minha incógnita. Então, vou mudar, mas eu vou escrever aqui, ó, tá? Vou deixar anotadinho. Vou chamar de X o tempo total. X é o tempo total que ele tinha para fazer a prova. Logo, ele gastou 1/3 de X. 1/3 desse tempo total para fazer a prova de matemática. Está escrito lá. Logo, a prova de matemática, ele gastou X sobre 3. Um terço. O tempo total eu sei? Não sei. Não sei quanto que era o tempo total. Certo? Eu sei que ele gastou 1/3. Ou seja, o tempo total dividido por 3. Já gastou. Já separei. Tá aí um pedacinho da minha resolução. Deixa ele aí. Reservado. Continuando. Ele gastou 25% do tempo restante para a prova de história. Tá vendo? Olha como esse restante é importante. 25% do restante. Quem é o restante? Eu coloquei entre parênteses ali para vocês. Ó, entre parênteses ali. Quem é o restante? 2x sobre 3. Então lembra? Então assim, se eu gastei x sobre 3, o 3 é o denominador. É como se eu tivesse o tempo inteiro dividido em 3 pedaços. O 3, o denominador, é a quantidade que você dividiu o seu todo, o seu total, o seu 100%. Beleza? Então, assim, se eu gastei uma parte de 3 para fazer a prova de matemática, restou 2 partes de 3. 2 partes de quanto? 2 partes de x, porque eu ainda não sei. Então, por isso que é 2x sobre 3, o tempo restante. Entendi o tempo restante. Agora, eu preciso calcular 25% do tempo restante. Vou calcular em fração. Notem ali no cantinho o que eu já fiz. Deixei, eu sei que vocês sabem. A maioria já transformaria isso aí assim, ó. 25% é 1/4, é 1 sobre 4. Certo? 25% é 25 sobre 100. Porcentagem é uma fração centesimal. 25 sobre 100. Vou simplificar por 25. 25 simplificado por 25 dá 1. 100 simplificado por 25 dá 4. Por isso, 25% e 1/4 é a mesma coisa. Então, quando a gente calcula 25% do tempo restante, nós estamos calculando 1/4 do tempo restante. 1/4 do tempo restante. Então, multiplicação de fração. Simples, tá? Numerador com numerador. 1 vezes 2x, 2x. 4 vezes 3, 12. Então, ele gastou para a prova de história 2x sobre 12. Poderia ter simplificado por 2 ali, mas eu preferi não simplificar para não ficar muito pedacinho ali, às vezes vocês se perderem, tá? Mas ó,
tá craque, já tá afiado. Opa, 2 por 12, dá para simplificar por 2, daria x sobre 6. Ficaria mais fácil ainda de tirar o múltiplo comum e tal. Mas beleza, vou deixar assim, tá? Para não ficar criando muito detalhe aí no caminho. Beleza, então eu sei que ele gastou x sobre 3 para a prova de matemática. Eu sei que ele gastou 2x sobre 12 para a prova de história. Eu sei que sobrou 22 minutos. Ou seja, o que eu sei? Aí entra a parte da interpretação e a estratégia que vocês vão usar. Eu usei essa aqui, ó. Se eu somar o tempo que ele demorou no de história, o tempo que ele demorou na de matemática, mais o tempo que sobrou, somando tudo, dá o tempo total. Olha lá o que eu fiz. Transformei este meu raciocínio em uma equação. Tempo de matemática, x sobre 3, mais tempo de história, 2x sobre 12, mais o tempo que restou do total, mais 22 minutos, ali não entra x, é 22 minutos. Isso tem que dar quem? Tem que dar o meu x, que é o tempo total. Vou desafiar vocês a terminarem. Na live a gente vai conferir. Termina essa equação aí, descobre o tempo total. Tá? Quando a gente descobrir o x, eu sei o tempo total. Se eu sei o tempo total, eu consigo responder o que eu quiser. Olha o que ele fala lá. Em quanto tempo Francisco resolveu as duas provas? Se eu descobrir o tempo total e tirar 22, eu sei quanto que ele descobriu as duas, quanto tempo ele demorou para fazer as duas provas. Beleza? Façam aí. Ficou com dúvida, travou, tal, já sabe. Na live a gente vai fazer. Beleza? Continuando. Hora de praticar no caderno. Aquela hora que vocês gostam, é a hora que ó, a gente solta a munheca, é a hora que a gente desintoxica do EAD, a gente volta pro caderno, a gente coloca a data, copia enunciado e responde. Quando voltar, vai estar com a mão calibrada, certo? Então, por favor, se tiver um tempo, com capricho, copia o enunciado no caderno, resolve, vai fazendo aos pouquinhos, vamos praticar. Olha lá, o dobro de um número somado a 13 é igual a 21. Que número é esse? Certo? Vamos fazendo essa transformação da linguagem materna em linguagem matemática, linguagem corrente em linguagem matemática e treinar. Esse é o do desafio. Esse já é mais difícil, hein? Esse aqui precisa de uma estratégia de resolução, já se aproxima, é um pouco mais fácil, mas já se aproxima do que foi agora este exercício C que eu desafiei vocês aí, do tempo da prova, certo? Pensa, cria uma estratégia, não é um exercício fácil, tá? Se tiver dificuldade, não tem problema, perfeitamente normal. E aí a gente tira essas dúvidas aí na live. Bom, na apostila nós temos 8 exercícios, são 8 situações problema para vocês treinarem. Ele vai da página 427 até 429, do 1 até o 8. Tem uns que uma linha você resolve muito simples, muito rápido, tem outros que vai exigir um pouquinho mais. O importante é que vocês têm que fazer, deixa a apostila preenchida e pratica. O em casa, o exercício 2 e o exercício 3. Na verdade, o exercício 3 é a continuação do exercício 2, tá? É bem curtinho aí. Bom, aqui está a resposta do hora de praticar no caderno, certo? Para que vocês não fiquem sem a solução, para que vocês não fiquem com dúvidas se acertaram, se erraram. Deixem para olhar depois que tiverem feito, né? Por favor, senão perde o objetivo. E é isso aí, até daqui a pouco. Valeu!